Agora a gente vai para a próxima palestra. E assim, ele é especialista no design, na experiência do usuário, no design das plataformas do Banco do Brasil. Ele é o Anderson Matede. Anderson, vem para cá, vem contar para a gente como é que é essa experiência do cliente. Pode subir, o palco é seu. Valeu, obrigado, pessoal. Todo mundo me pergunta por que eu estou com isso aqui. Eu vou guardar ali atrás, mas eu tenho que fazer uma propaganda, né? Primeiro que tem a logo do Banco do Brasil aqui, mas na verdade são brindes que eu trouxe para sortear para vocês, valendo quem responder a pergunta certa no final, beleza? Tem um brinde para mulher e tem um brinde para homem. A gente quer equidade de gênero aqui, tá bom? É um brinde bem legal, mas tem que prestar atenção, porque é sobre a palestra. Eu vou guardar agora, tá? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o pessoal da TrackSale, o Tomás, né? Arthur, é isso? Que deu a oportunidade de a gente compartilhar a nossa experiência de como nós, do Banco do Brasil, desenvolvemos soluções orientadas pelo design e com foco na experiência do cliente. Bem, uma coisa bem legal, para onde que eu aponto isso aqui? Para onde? Não? É porque não está passando. É o verde aqui. Ah, beleza, valeu. É uma coisa bem legal, bem interessante, é pensar na complexidade que é gerir a experiência numa empresa do porte do Banco do Brasil. E eu trouxe alguns números para mostrar como isso acaba sendo um desafio. Olha só. O tamanho da encrenca, né? O tamanho do problema que a gente tem para resolver. Nós temos uma carteira de 65 milhões de clientes. São quase 100 mil funcionários. E quando a gente fala de experiência do usuário, a gente está falando tanto para fora quanto para dentro, né? Eu também sou responsável pela experiência dos funcionários no atendimento aos clientes, pelas plataformas digitais que eles utilizam. Não eu sozinho, tá? Uma equipe, tá, gente? 1 bilhão de transações são executadas mensalmente apenas em um canal mobile. Olha que legal. A nossa rede de atendimento, que a gente não tem só digital e não se preocupa com a experiência só digital, tem a rede presencial de atendimento também. Se a gente somar isso aqui, a gente chega num número aproximado de 20 mil pontos de atendimentos presenciais espalhados pelo Brasil. E isso faz parte da nossa preocupação com a experiência dos nossos clientes também. Mais uns números. Utilização dos canais. E isso é legal. Vamos comparar um pouquinho aqui de internet com mobile. Olha que legal essa comparação. Na internet, a gente tem 5 milhões de usuários. No mobile, um canal que foi lançado em 2009, nós estamos em 2017, não tem 10 anos, é isso? É isso, né? Tem 8 anos. 12 milhões de usuários, mais do que o dobro. Em questão de acessos, nós temos na internet 1 milhão de acessos diários. O mobile triplica esse número. Olha que interessante. Só no mês passado, nós tivemos 460 milhões de page views, páginas visualizadas na internet. No mobile, foram 1 bilhão e 300 milhões de screen views, né, visualizações de tela mobile no aplicativo. São números que impressionam, né? Isso aqui tem que ser grande para chegar nesses números. E você ser responsável pela experiência das pessoas num volume desse é desafiador. Tendência nos canais. Olha aqui a nossa posição. Como é que está funcionando? No mobile, 44% das transações estão sendo executadas nesse canal. Dados do primeiro trimestre de 2017. Tá? Internet, 24%. Aí você fala, tá, primeiro trimestre já passou, e agora? Os últimos dados que eu tive aqui foram esses. O mobile já cresceu 2%, o Internet Banking reduziu 4%. Isso mostra a tendência. Para onde nós estamos caminhando? Onde a gente deve investir? E aí eu vou falar um pouquinho de esforço, porque se nós temos uma equipe de experiência do usuário, em que a gente está trabalhando? 49%, ou seja, a maior parte do nosso esforço está sendo internet mobile, está sendo interface mobile, tá? Canais digitais. 47% em interfaces desktop. E aqui eu estou falando de público externo, quando a gente está falando do site bb.com.br, mas eu também tenho plataformas internas para atender os clientes, né? E essas plataformas estão contempladas aqui nos 47%.
Imagina 100 mil funcionários. Eu gostei de trazer essa imagem, eu procurei na internet, falei, eu quero 100 mil pessoas, eu quero uma foto com 100 mil, para o pessoal ter a sensação do que a gente está falando. Essa é a quantidade de pessoas, e essa é a foto do estádio de Michigan, num jogo do Real Madrid. Eu peguei ela no site da Globo. Agora, pensa que você é o responsável pela experiência de cada uma dessas pessoas. Gente, eu não estou falando de cliente. Estou falando de funcionário. É um desafio grande. E nós temos uma plataforma web para dar suporte ao funcionário no atendimento ao cliente em toda a rede de agências no Brasil. Agora, imagine 65 milhões de clientes. E aí não tinha foto, né? Até procurei, parecendo um idiota. Procurar uma foto com 65 milhões de pessoas, não existe. Mas então eu coloquei o mapa mundi. E o que eu fiz? Eu fui pesquisar e descobri o seguinte, ó, se eu pegar os 30 menores países do mundo, a nossa base não chega nem a metade da nossa base de clientes. É gente pra caramba. É uma responsabilidade tanto. Aí eu peguei um país grande, não, pegar um país grande que tem 65 milhões de pessoas, eu descobri que a Espanha tem essa população. Então imagina que cada pessoa na Espanha que nascesse se tornasse automaticamente cliente do Banco do Brasil. Esse é o público. Legal, né? Curiosidades. Beleza, da tela preta cultura de design, eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi a nossa história de implantação da UX dentro do Banco do Brasil, dessa preocupação com a experiência dentro do Banco do Brasil. Essa história começa, e a tela preta eu estou falando aqui, não sei se vocês conhecem, aquelas interfaces parecidas com DOS, né? Eu estou falando do terminal 3270 da IBM, muita gente conhece. A telinha preta que só tem, você digita o número da opção e executa uma transação. A gente veio desse mundo também, e ainda estamos nele, estamos em fase de transição. Desde quando? Desde 2010. Eu entrei na equipe que fazia prototipação de telas, não era experiência, gente, ó, eu vou chegar na experiência ainda. Em 2010 a gente fazia simplesmente a migração daqueles sistemas, que a gente chama de sistema legado, né, da tela preta e tal, para o ambiente web. Tá, isso era bom ou ruim? Bom. Por quê? Porque em vez de eu pensar transacionalmente, né, no sistema tela preta, eu só faço uma coisa por vez. Então, ou eu entro para consultar, ou eu entro para incluir, ou eu entro para excluir, qualquer coisa. Cliente, conta, carta, qualquer coisa. Né? É assim. Na web, não. Na web, eu consigo interações ricas, informações ricas, eu consigo exibir os dados graficamente, fazer análise. Então, é muito mais produtivo e eficiente. E nessa equipe aqui, foi meu primeiro contato com experiência do cliente, mas não nesse ano. No ano seguinte, 2011, a gente teve, essa mesma equipe que trabalhava aqui, teve o primeiro contato com usabilidade. Ainda não é experiência. Olha que legal, faz parte, mas não é. Um professor da UFMG, contratado pelo banco, foi lá e pegou essa equipezinha de prototipação e falou, vem cá, em vez de vocês ficarem desenhando tela, vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas telas melhorzinhas? Vamos. E como é que faz isso? E aí vem aquela aula de usabilidade para a gente. E eu todo empolgado. Na verdade, eu mexo com web desde 97, mas com experiência não. 2013, a gente tomou conta, aprendeu os conceitos de experiência. E no ano seguinte, a gente implementou oficialmente no Banco do Brasil uma equipe de experiência do usuário. Aí sim, nós tínhamos a UX. E uma coisa que a gente descobriu é o seguinte, olha, a gente já sabe que tem que ter web, usabilidade e experiência. Mas essas coisas, para ter experiência de verdade, eu também preciso de umas interfaces melhorzinhas. E eu estou falando isso porque as primeiras não eram tão legais assim, como são hoje. Tá? E a gente não tinha profissionais com esse perfil na quantidade necessária. Um ou dois pingadinhos, a gente começou a juntar essas pessoas. Vem aqui fazer uns desenhos melhores para a gente, porque para ter experiência de verdade, visual é importante. Falou o nosso palestrante na penúltima apresentação. 2015, o Banco do Brasil, e aí foi muito legal, porque foi oficial, declarou na estratégia, nós estamos investindo e preocupados com a experiência do cliente. 2015, nós temos 2 anos que isso aconteceu. Beleza? E aqui a gente ganhou muita força. Porque aquele negócio que era individual, de uma equipezinha que falou que fazia experiência do usuário, agora virou foco. Espera aí,
Se está na estratégia, eu tenho que cumprir. Eu tenho orçamento para isso. E as coisas foram melhorando. 2016, com esse orçamento agora disponível, foi feito no Banco do Brasil o Labs, que é um laboratório de experimentação, validação de hipóteses, de ideias, de soluções, antes delas irem efetivamente para o mercado. A gente faz isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o Labs, tem até foto dele aqui. 2017, que é esse ano, nós começamos o processo de implantação da rede de design. Que design é esse que eu estou falando? Não é design de tela, não. É design de negócios. A gente usa a abordagem design thinking, certo? Antes de construir as soluções, desenhá-las com a participação coletiva, e aí nós estamos falando gestor de produto, gestor de cliente, o próprio cliente na sala, no workshop, ou a gente fazendo imersão, indo visitar o cliente no local dele. A gente tem um videozinho que eu vou mostrar de um produtor rural. A gente vai lá na fazenda, na roça, olhar como é que funciona. E aí, sim, prototipa-se uma solução, valida-se, o cliente valida se aquela solução tem valor ou não, e validada a solução, aí ela segue o fluxo de construção. Olha que legal. Você erra menos. Você investe um pouco mais de recurso e de tempo no início do projeto, tá? Mas você faz mais assertivamente, porque você está construindo uma coisa que tem valor, que vai ser usada e que o cliente paga para usar. Essa é a nossa historinha. E aí eu falei de estratégia de experiência do cliente, e outra estratégia que está aliada é a de banco digital, né? O que é a estratégia de banco digital, na visão Banco do Brasil? É promover comodidade aos clientes, e aí sim nós estamos investindo pesado mesmo em aplicações mobile, em soluções que permitem que vocês tenham acesso ao Banco do Brasil da sua casa, do seu trabalho, dentro do metrô, no ônibus, no avião, mas sem perder de vista o atendimento presencial e a qualidade no atendimento presencial. Esse ano 2017, dentro do Banco do Brasil, pode perguntar a qualquer funcionário, é o ano do atendimento. Então, nós estamos investindo pesado nisso. Vamos para frente. Como é que funciona? O pessoal pergunta assim, tá, mas como é que vocês constroem solução? Vem da cabeça de alguém, né? Vocês identificam um problema. A gente tem um processo para isso, processo Design Thinking. Mas eu vou mostrar um fluxo aqui que é muito mais interessante, eu acho. Por quê? Porque eu vou mostrar um fluxo de como as ideias saem dos próprios funcionários e se transformam em soluções que são entregues aos clientes. O Pensa BB é uma dessas iniciativas e que veio aí de quando a gente implementou o X para cá. Tá? Tudo que eu vou falar é de quando a gente implementou o X para cá. São iniciativas que dão suporte à experiência. O Pensa, então, é um programa, e eu vou mostrar o site dele aqui, que desafia e incentiva os funcionários a promoverem ideias inovadoras e que melhoram a vida dos clientes e pode ser também a vida dos funcionários. Estou falando de experiência do empregado também, para ser mais eficiente, etc. Esse aqui é o site do Pensa. Ele está disponível, inclusive, na web. Mas só funciona para os funcionários, então não adianta tentar acessar que não vai dar muito certo. O pessoal entra, então eu me logo, cadastro uma ideia. Essa ideia é votada por quem? Pelos próprios funcionários, os colegas. Qual a ideia mais legal? E, lógico, tem uma sequência de assuntos, né? Tem grupamentos de assuntos. Crédito, investimento, trabalho, né? Internamente, como é que você poderia melhorar o seu trabalho. Então, tem categorias. E após votada uma ideia, né? As melhores ideias, as pessoas que contribuíram são chamadas para participar de um hackathon interno dos funcionários do banco. Isso, vocês sabem o que é hackathon? As pessoas pegam essa ideia e amadurecem ela, fazem uma prova de conceito, fazem um protótipo, implementam um pedacinho, né? Um MVP, o que der para fazer em 48 horas. Não sei se 24, 48 é bem curto, o tempo é bem curto. E se apresenta um pitch. Olha, minha ideia é assim, tem uma apresentação, vou demonstrar aqui. E se essas ideias são aprovadas no hackathon, só as melhores são aprovadas, elas podem fazer uso do que a gente chama de labs. Só botei esse slide para mostrar que a gente também faz desafios externos. Então, vocês também poderiam participar de um desafio do Banco do Brasil, tá? O hackathon, aquele lá era um interno, mas a gente também faz externos. E, geralmente, em eventos como esse, o CX Summit.
Bem, a ideia foi aprovada no Hackathon, ela pode fazer uso do Labs. O Labs é o nosso ambiente de experimentação. É para saber, cara, aquela ideia que você apresentou no PowerPoint, ela é bem legal. Mas será que ela tem tração? Depois que eu lançar o produto, eu consigo mesmo clientes para esse produto? Ah, mas eu já validei. Não, validou não. A gente vai validar na prática. O Labs é para isso. Essa é a foto do Labs no Vale do Silício, Labs do Banco Brasil. A gente tem aqui no Brasil, a sede é em Brasília, lá onde eu trabalho. Tá? Essa foto de lá. Beleza. Tá, passou pelo Labs. Como é que funciona? Nós temos uma outra iniciativa, que é o BB Beta, onde os próprios clientes podem se cadastrar e falar assim, ó, eu quero ter acesso antecipado a essas novidades que vocês estão lançando aí. Sei lá, descobri que um colega meu já tem, e eu não tenho ainda, olhei no aplicativo e não aparece. É isso mesmo. O BB Beta é para isso, esse é o site do BB Beta, beta.labs.com.br. Então, o próprio cliente se inscreve, ele entra, vê as inovações que o Banco Brasil está lançando e fala assim, ó, dessa aqui eu quero participar antes. É do mesmo jeito que a gente pode fazer no celular, né? No iPhone eu consigo me inscrever lá e eu tenho acesso antecipado às versões do iOS. Aqui também, é a mesma coisa. Beleza. A gente descobriu, né, nessa nossa jornada, que a gente faz coisas boas. Acerta sempre? Não. Esses ambientes de labs e tal ajudam a gente a validar melhor as ideias. Mas a gente descobriu o seguinte, e se a gente disponibilizasse os serviços que hoje só é possível fazer pelas plataformas BB, para qualquer desenvolvedor colocar no próprio aplicativo, de repente eles sabem fazer melhor do que a gente, fornecer uma experiência ainda melhor do que a gente. E a gente acredita que a comunidade é sempre maior do que a empresa, porque a comunidade é o resto do mundo. E a gente fez isso. Adotamos a estratégia de Open Banking, que é permitir que desenvolvedores, através de uso das APIs do Banco Brasil, possam incluir em seus sites funcionalidades que antes eram disponíveis apenas nas plataformas oficiais do banco. O que já está disponível? Consulta de saldo extrato. Vai que no seu aplicativo você faz um aplicativo lá de timeline financeira e consegue buscar de outros bancos, inclusive. Se quiser misturar, olha, você gastou isso aqui no Banco A e esse aqui foi no Banco do Brasil. De repente você consegue fazer melhor. Está disponível. Fatura de cartão de crédito, fundos de investimentos. Por que não mostrar de forma gráfica? A gente também pode pensar nisso. Mas imagina o resto do mundo pensando em como fazer isso melhor. Pode fazer sentido. Pagamentos é clássico. Eu quero vender o meu produto na minha loja virtual e debitar direto no Banco do Brasil. Eu não quero ir lá no site do Banco do Brasil pagar. Eu quero que o meu cliente, no meu próprio aplicativo, no meu site, já faça o pagamento. É possível. Bem, outro aprendizado é que tom e voz é importante. Não adianta a gente fazer tudo isso e entregar um monte de soluções aí, inovações, se a gente não consegue falar bem e na linguagem, no idioma dos clientes. A gente contratou uma consultoria e criou uma nova brand persona chamada O Cara Comum. E o que é isso? Alguém aqui do Banco do Brasil não, né? Tá bom. O que é isso? É o nosso jeito de se comunicar, principalmente nas redes sociais. E eu estou falando de tom de voz, estou falando de a nossa linguagem. E o cara comum significa que a gente fala de igual para igual. Não tem aquele, estaremos verificando o Senhor. Acabou, já era. Vou mostrar o vídeo de 1 minuto para vocês verem os principais termos que são empregados aqui no vídeo e que o pessoal já está sendo orientado, já foi orientado a utilizar esses termos nas redes sociais. O ambiente digital é assim.
É assim que a gente está se comunicando. Agora eu mostrei um pouquinho de como é que foi o fluxo daquelas ideias, né? Inovação que vieram dos próprios funcionários, Hackathon, Labs, né? O cliente participou do BB Beta. Como é que eu faço quando não é um projeto desse, que vem das pessoas, dos funcionários? Quando é uma coisa que vem do gestor do produto, que vem do gestor de clientes? Modo tradicional, né? Então deve ser mais chato. Eu não acho mais chato. E eu trouxe um videozinho para mostrar como é que funciona. São iniciativas estratégicas, ou seja, o gestor de produto e cliente traz uma proposta de solução. Essa proposta é autorizada por um comitê estratégico, chamado de CEP. Ela passa pelo design de negócios, valida com o cliente, ó, faz sentido, isso é legal, pode gastar dinheiro construindo, que vai ter gente para usar e vai pagar por isso. Aí é feita a modelagem de processos, aplica-se o X, depois é feita a modelagem de processo, e, enfim, a construção da solução e entrega ao cliente. Vou mostrar um pouquinho, um vídeo de 3 minutos, tá bom? Uma vez priorizada a iniciativa estratégica, ela passa por um processo com fases determinadas, com design de negócios, experiência do cliente, com prototipação, modelagem de processo e desenvolvimento de TI, visando a transformação de negócio, digitização e melhoria da experiência do cliente. Iniciamos com o design de negócio, que tem como objetivo chegar a soluções desejáveis para as pessoas, mas que também sejam viáveis tecnologicamente e rentáveis para o banco. O primeiro desafio no design de negócios, com a utilização da abordagem Design Thinking, é definir o escopo do projeto. Para isso, reunimos os principais intervenientes do banco, buscamos a equalização de entendimentos de como o produto é hoje. Na sequência, nós vamos ouvir os clientes para entender suas necessidades e também qual a sua experiência de uso com os nossos produtos. A partir disso, construímos em workshops de ideação, juntamente com as áreas do banco e também, claro, com o cliente, as soluções desejáveis para as pessoas e que atendam à estratégia do banco. Após entender as necessidades dos clientes e ser feita a proposta de solução, é realizada a prototipação e a validação com os usuários. Prototipar é muito mais barato que construir uma solução real. Permite validar com os usuários se a solução que será construída realmente atende às suas necessidades e expectativas. A experiência do usuário pode ser melhorada com o teste e refinamento do protótipo, garantindo que a solução seja simples, atraente e conquiste a atenção dos usuários. Falando em UX, vale destacar que logo após uma solução ser lançada, é comum haver melhorias a serem feitas. Por isso, é importante medir a satisfação dos usuários, adotar as medidas propostas, melhorando a experiência continuamente. Validada a solução proposta, partimos para a estruturação da solução, através da modelagem de processos. A modelagem é o trabalho realizado para representar processos em modelos e representa a realidade. O seu propósito é criar a representação do processo de maneira completa e precisa sobre o seu funcionamento. A modelagem objetiva o aumento da eficiência operacional, o mapeamento de riscos e controles e automação de processos. Olha, um dos cases interessantes é o do custeio. Ouvimos o pequeno, médio e o grande produtor rural. Também assistências técnicas, agências e as áreas do banco, onde a equipe de projeto identificou como sendo o principal gargalo as repetidas conferências de documentos e também o fluxo com muitas devoluções entre agências e Cenov, ponderando assim a concessão do crédito. Ao final, foi desenvolvida a aplicação Custeio Digital, onde o cliente passou a enviar propostas de operações pelo celular. Isso trouxe um resultado na redução do tempo cliente e também, é claro, aumentou a eficiência operacional do banco. Coloca a data de início do plantio, a data do final da colheita e continua. É bem fácil. Esse é o nosso trabalho real, no dia a dia. A gente vai lá, ouve o cliente, entende
se ele tem um problema, ou se há ali uma oportunidade de negócios, isso também é bem legal, e transforma isso numa solução. Vocês viram lá o produtor rural no meio da roça, não é aqui em São Paulo, capital, lá na roça. A gente vai lá, ouve, depois ele fica satisfeito. Olha, eu precisava ir na agência levar documento para pegar o dinheiro do meu plantio, não preciso mais. Fantástico. Isso dá orgulho, né? Dá orgulho. Bem, medir a experiência é necessário. Eu acabei de falar no vídeo, né? Não adianta eu entregar uma solução e abandonar. Eu preciso logo depois de... Até porque na primeira versão geralmente tem probleminhas, né? Tem bugzinhos, tem reclamações. A gente já passou por isso, a gente assume. Tem alguns casos que a gente teve que melhorar depois. E medir a experiência é necessário para que a gente possa melhorar o produto, o serviço continuamente. Para isso a gente aplica métricas, indicadores, KPIs. E o resultado a gente vê na prática. Satisfação do cliente você não consegue esconder. Eu poderia estar com 1 estrelinha, mas a gente se orgulha de ter 4,5 estrelinhas no Google Play do aplicativo BB. Poderia estar com 1 estrelinha, mas temos 4 na App Store. E ocupamos o primeiro lugar em aplicativos de banco. É o aplicativo de banco mais baixado pelos brasileiros. Na era digital, seu boletim está exposto. Eu lembro de quando era pequeno, né? Tirava a nota vermelha, você escondia, jogava no bolso, jogava fora. Na era digital não tem isso, não. A sua nota está lá, ó, disponível para quem quiser olhar. Você não consegue enganar o seu cliente. E você também não consegue se enganar. As próprias plataformas já têm estrutura de medição das suas soluções. E as pessoas reais dizem se a sua solução está boa ou se precisa melhorar. A gente lê os comentários e, a partir das avaliações, a gente aplica a metodologia de melhoria contínua nos nossos aplicativos. Investimento em UX é um investimento que se paga. E a gente acompanha os resultados das pesquisas. Entre os aplicativos mais comuns, na home screen, na tela inicial dos celulares, né, dos smartphones, o Banco do Brasil ocupa hoje, o app BB, a 7ª colocação. Uma pergunta que foi feita foi o seguinte, ó, se o brasileiro só pudesse ter um app, qual seria? E o app do Banco do Brasil, que não é Facebook, que não é WhatsApp, que não é Instagram, ficou em 6ª colocação. Só ficou abaixo das redes sociais. Olha que interessante. Quer dizer que se eu não tivesse espaço no meu celular, eu ia apagando todos, né? Deixaria esses 6 aqui. É isso que foi feito na pesquisa. Se os clientes estão satisfeitos, o banco também está. Porque a experiência não é só para satisfazer cliente, é para trazer resultado. A gente investe esperando retorno, qualquer investidor faz isso. Os acionistas do Banco do Brasil também. Vamos mostrar alguns cases aqui de resultados práticos. Financiamento de veículos pelo mobile. Foi lançado tem pouco tempo. Já foi R$500 bilhão de desembolso, de empréstimos concedidos pelo app. Olha que interessante. Maio de 2017, nós já estamos em setembro. Em maio já ocupava 37% das operações de financiamento de veículos já era feito pelo celular. E a gente descobriu, olhando os dados, né, como a gente tem acesso aos dados, que 65% das transações ocorrem fora do horário de atendimento bancário. Antes das 9, depois das 4 da tarde, ao final de semana, no sábado. Vamos na loja lá comprar um veículo, fechei o negócio, como é que eu pego o dinheiro? App do Banco do Brasil. Inovação, tá? Inovação. Saque sem cartão. E esse eu sou usuário, de vez em quando eu esqueço as coisas, esqueço carteira. Estava na praia e cheguei na agência e eu só tinha o celular. Você aponta lá para a maquininha, para o terminal de autoatendimento, QR Code, e consegue sacar, mesmo sem a carteira, mesmo sem o cartão. Ah, mas isso o pessoal usa? Usa um pouco, né? 270 mil transações por mês. Benefício que o Banco do Brasil lançou também como inovação. Soluções em UX, Minhas Finanças. Minhas Finanças é uma funcionalidade dentro do app do Banco do Brasil que categoriza os seus gastos sem você precisar fazer nada. Tem alguns gastos que ele não consegue ainda identificar. Não é porque você fez um saque, o saque foi para quê?
né? Mas se você comprou numa loja, então ele categoriza como compras. Se você pagou a energia, ele já categoriza como despesas domésticas, né? Residencial, de moradia. Tem uma casinha lá para identificar. E é muito interessante quando você olha isso pela primeira vez, porque você descobre. Eu descobri a primeira vez que eu entrei. Eu não sabia que eu gastava tanto com alimentação. Eu não sabia que eu gastava tanto com transporte. É muito interessante a funcionalidade. Aquilo que ele não consegue categorizar, ele permite que você categorize. Inclusive, pode customizar, criando categorias novas, etc. e tal. Imagina se você pudesse ser atendido com hora marcada. Seria legal? Não, é legal. Cliente do Banco do Brasil? Pode. Aquela senha que você ia pegar lá na frente da porta do banco, lá no salão de autoatendimento, você pode abrir o seu app aí e emitir pelo celular. E aí você determina qual é a hora que você pretende ser atendido e você pode ser atendido em qualquer agência do país, mas o app vai te orientar a ir para a agência que estiver mais perto da sua localização. Muito interessante, bem legal. Abertura digital de conta foi uma inovação também de sucesso. Em poucos meses, quase 1 milhão de contas foram abertas de forma digital. O que é abrir conta de forma digital? É você não precisar levar papel para o banco, é você não precisar nem ir ao banco. Ah, mas funciona mesmo? Funciona. E o número da conta sai na hora? Sai. E eu posso cadastrar a senha? Posso. E eu já posso começar a usar? Sim. Muito legal. Imagina aquela época que a gente sofria porque tinha que ir ao banco abrir conta. Essa época não existe mais para clientes que desejem ter uma conta no Banco do Brasil. O app Orocar é outra solução que veio dar um pouquinho mais de comodidade. Ele organiza melhor as informações. Eu trabalhei nesse projeto. Em vez de você olhar suas faturas separadamente, logo na home do app Orocar você consegue ver as compras ordenadas por data e hora de todos os seus cartões. Parece uma timelinezinha, meio Facebook, assim, que você consegue detalhar. Ele ainda está em evolução, é um daqueles projetos que eu falei, que a gente não acerta de cara, né? Teve alguns problemas no início, mas a gente foi validando, vendo qual era a avaliação dos clientes e melhorando ele continuamente. Um app que tem 114 mil clientes hoje ativos e ainda tem a possibilidade do cartão digital, do cartão virtual. Permite você gerar um número, comprar na internet, e aquele cartão já não tem mais validade, você nunca vai ser hackeado, né? Vai ter problemas com o cartão, porque você pode usar ele uma vez só, se quiser. Bem, eu não quero falar do app do Banco do Brasil, parece que eu estou fazendo propaganda. Na verdade, isso aqui eu estou mostrando os resultados depois que a gente começou a aplicar o X no Banco do Brasil, tá? A experiência do cliente levada a sério. Então, para não ficar falando aqui a vida toda, eu trouxe um vídeo, acho que tem um minutozinho só, para mostrar coisas que a gente descobriu que, de repente, a gente estava se comunicando suficientemente bem. A gente acabou botando um vídeo no YouTube. Espera aí, o pessoal, de repente, não sabe que tem isso. Vamos apresentar um pouquinho do trabalho? Sabe por que nós somos o banco com o maior número de clientes no país? Porque estamos sempre nos reinventando para levar cada vez mais comodidade para você, como o aplicativo Banco do Brasil. Com o aplicativo do Banco do Brasil, você tem muito mais praticidade na hora de pagar contas, conferir saldos e extratos ou realizar transferências. São tantas facilidades que você vai se surpreender. Por exemplo, você sabia que pode pagar contas através da leitura de código de barras no seu celular? No aplicativo Banco do Brasil, você pode. É só usar a câmera do seu smartphone para fazer a leitura do código de barras. Bem prático, né? E que tal realizar um saque no terminal de autoatendimento sem usar o seu cartão e sem digitar senha? Para isso, existe o saque móvel. Basta efetuar a operação pelo celular, registrando uma intenção de saque. Depois, você aproxima o celular do terminal para a leitura do QR Code e saca o seu dinheiro. Simples assim. Quer mais? Então olhe essa funcionalidade do app Banco do Brasil. Com ele, você pode pagar contas que estão anexadas no e-mail. É só escolher a opção para abrir o arquivo anexado com o aplicativo Banco do Brasil e colocar a sua senha. Precisa simular ou contratar crédito para comprar um veículo? Você também pode fazer toda a operação de financiamento do seu carro pelo celular, sem precisar ir a uma agência, além de acessar dicas para realizar o melhor negócio.
E as facilidades não param por aí. Abra o seu app Banco do Brasil e descubra todas as possibilidades que ele te oferece. Ah, ainda não baixou o seu? Tá esperando o quê? Faça o download e comece a usar já. Você vai se surpreender. Banco do Brasil, o Banco do Brasil. Orgulho de trabalhar nesse banco. Vocês viram ali que a gente já está oferecendo financiamento de veículos, nós estamos entrando agora com financiamento de imóveis. Aonde? Na web, né? Não, no app. Mas dá. Eu lembro do passado, quando a primeira transação que o banco disponibilizou aos clientes no terminal de autoatendimento era o saldo. Era só o saldo, não era o extrato, era o saldo. Você consultava saldo, na época de 90, né, final de 80 ali, e acabou, era só isso. Ah, mas eu quero extrato. Não, extrato você vai no caixa para olhar, que aí pega o livrinho lá, né, e vai olhar os últimos lançamentos. O que a gente está investindo agora são em automatizar, permitir que o próprio cliente faça processos complexos. Você fala, então você vai botar um processo completo para eu fazer. Por isso que eu tenho um emprego garantido, porque eu tenho que transformar o processo complexo num processo simples. Eu participei do projeto do financiamento imobiliário. Ele já lançou a primeira versão, onde você já consegue fazer simulação e está em andamento o projeto que vai permitir você financiar o seu imóvel completamente pelo app. Mas não vai ficar complicado? Não. Eu garanto, eu participei. A gente aplica nas nossas soluções princípios de design. E esses são os princípios que eu gostaria de mostrar para vocês. Primeiro, para uma solução ir para a rua, ela tem que ser relevante. Design Thinking garante que o que eu vou lançar faz sentido para o cliente, faz sentido para você. Depois tem que ter utilidade. A gente não valoriza telinha bonitinha, não. Se não fizer nada, não precisa ser implementada. Simplicidade. Tem que ser fácil para o cliente. Ninguém quer manual, principalmente aplicativo celular. Imagina um manual de como financiar um carro. Não pode. Agilidade. Tem que ser rápido. Felicidade. Esse é o nosso objetivo máximo. Quando a gente consegue isso aqui, é o auge. Eu quero que o cliente seja feliz sendo cliente do Banco do Brasil. E aqui eu tenho os detalhamentos. Infelizmente, nosso tempo é curto, eu não vou poder passar para vocês. Mas é como eu consigo atingir esses objetivos, através do design. Vocês já pensaram em maturidade na gestão de experiência do cliente? Porque nós estamos pensando. Níveis de maturidade quer dizer o quanto você domina um determinado processo. O quanto você faz ele bem feito e o quanto você consegue extrair desse processo e melhorá-lo continuamente. A gente começou lá no nível 1. Começo. Nem sabia que tinha o X. Estava lá fazendo umas telas lá para a web do jeito que estava. Depois a gente percebeu, olha, tem um jeito de fazer isso melhor. Nível 2. 2011, 2012. Depois a gente adotou, a gente falou, a gente é o X mesmo. 2014. Lembra da timeline lá atrás? A gente começou a entregar produtos com boa experiência. Realização. E o nível excepcional é aquele onde a gente passa a medir os resultados e retroalimentar o processo, começando tudo de novo para melhorar as soluções continuamente. É o que a gente está perseguindo. Eu só quero passar. Ah, legal. Pilares da sustentação da experiência. Nós já estamos quase terminando. Meu tempo está estourado, pessoal? Tá bom, obrigado. Então, a gente começa as soluções aplicando design de negócios, abordagem de design thinking, que já pressupõe pesquisa clientes. Não existe design de forma colaborativa sem cliente. Então, esquece, você está fazendo outra coisa. Você está botando ideia da sua cabeça. Não adianta. Arquitetura da informação, colocar a informação no momento certo. Não é jogar tudo de uma vez, nem esconder informação. Design visual de interação tem que ser bonito sim, tem que ser fácil de interagir. Tem que ser legal de interagir. Design de interação é muito legal. Usabilidade de teste, para validar se está realmente atendendo às necessidades do usuário. E ciência de dados, que é sempre, nas empresas que eu converso, as pessoas que eu converso, é onde o bicho pega. Que é onde você começa a medir se o seu investimento em um X realmente está dando retorno. É difícil, não é fácil não, tá? A gente tem algumas iniciativas em medição,
mas está sendo o nosso desafio agora, tá? A gente admite. 5 aprendizados sobre o X que eu acho que vale a pena compartilhar. O primeiro é que experiência é diferencial de mercado, não é de graça. Eu pago mais caro para tomar um café, vocês sabem aonde. Eu pago mais caro, porque eu poderia pagar R$1 no cafezinho da esquina. Mas a experiência que esse lugar que vocês sabem aonde me proporciona, o ambiente, as pessoas que estão lá, a boa música, me faz pagar um pouco mais caro. Então, se eu pago mais caro, é porque eu estou tendo uma sensação de valor, né? Eu não pago mais caro porque eu sou bobo. Então, também não posso investir muito mais em UX do que eu vou receber do cliente. Aliás, eu não posso investir mais. O retorno é que tem que ser maior, concorda? Então, quando eu vou aplicar o X, eu tenho que ter isso em mente. Espera aí, é a empresa que não está me dando recursos para melhorar, talvez, para melhorar a experiência do cliente. Tem que ver se isso não é estratégico. Depois, quanto é que esse produto vai custar? Quanto é que você está gastando? Legal? Número 2. O X tem custo e benefício. Então, eu preciso saber quanto ela está custando e saber quanto é que vai retornar. Quase que se liga número 1. Para isso, a gente aplica metas e indicadores, né? Número 3, experiência que vale a experiência real. Esse aprendizado eu gosto, porque eu já passei por isso. A gente já pecou aqui também. No protótipo era tudo lindo. Eu validei com o meu usuário. E no produto? Não, no produto não. Por quê? Aí você vai investigar. Porque o pessoal que desenvolveu não seguiu fielmente o que você tinha descrito no protótipo. Esse é o primeiro. Então é só isso. Então, se o pessoal alinhar direitinho os textos e fizer tudo isso, vai dar certo. Não, não dá certo. Pode não dar certo. O outro problema é na operação. Se a minha rede cai, depois, o desenvolvedor fez certinho, mas lá na frente a rede está caindo, o banco de dados não suporta a quantidade de requisições, sei lá. Não funciona, não tem boa experiência. Mas estava tão bem desenhado, eu validei o protótipo. Aqui vale a real. É a medição depois, é da loja lá. Lembra das estrelinhas? A cultura da experiência precisa fazer parte da empresa. Em 2017, eu falei para vocês na timeline que a gente está implantando a rede de design. O que é isso? É cada diretoria de produto e de cliente ter o seu núcleo de design. Então, eles aprendem com a gente, que é da área de governança, tá? Então, a gente vai lá, ensina, monta um núcleozinho e fala assim, agora que vocês sabem que tem que pesquisar primeiro o cliente, que vocês sabem que tem que desenvolver soluções de forma colaborativa, que vocês sabem que tem que avaliar se a solução tem valor ou não antes de construir, pode tocar aí. Se precisar de ajuda, conta com a gente. Então, já montamos 3 núcleos esse ano, estamos montando o 4º. Tá? É um desafio também. Número 5. O X não deve ser apenas digital. Não adianta a experiência no aplicativo ser excelente, eu pegar uma fila monstruosa e a pessoa do call center não me atender bem. Experiência tem que ser boa, tanto no digital como no presencial. E isso faz com que a experiência seja uma experiência com a marca. Se ela está no mesmo nível de qualidade, a marca é boa. Não é o produto é bom ou o canal é bom. Bem, para concluir, nós resolvemos compartilhar. A gente acredita que ninguém melhora o mundo sozinho. A mudança é coletiva. A gente tem participado de vários eventos como esse, o XConf, agora o CX Summit. A gente fez um evento de UX semana passada, dentro do Banco Brasil. Esse foi só para os funcionários, para difundir a cultura do design e da experiência. Certo? A gente está sempre participando. Só que a gente não resolveu compartilhar internamente, não, e nem só em eventos. A gente resolveu compartilhar de verdade. Para isso, a gente criou o Humanos em Transformação. Está aqui o endereço do site. Nele, a gente conta os cases de UX, de vários projetos. Só os que deram certo? Não. Tem lições aprendidas também. Vale a pena dar uma entrada lá e dar uma olhada. É muito legal. E você? Topa também compartilhar boas experiências? Eu sou Anderson Adorno, analista de experiência do usuário do Banco do Brasil. E vou fazer 2 perguntas para vocês, porque não acabou, é lógico. Quem quiser tirar uma foto, esses são aqueles principais sites que eu falei, do Beta, do Humanos e dos desenvolvedores. Pergunta é o seguinte, para ter uma boa experiência tem que ter brindes no final, né? Já trouxeram as sacolinhas. Então, o primeiro prêmio é para uma mulher.
equidade de gênero, e aqui tem bastante mulher, gostei disso. E a vantagem de a gente estar num palco menor, né, que não tem que concorrer com aquele monte de gente. Eu ia ter que trazer umas 200 camisas. E o prêmio é a camisa oficial do vôlei feminino. Então, eu vou perguntar o seguinte. Em que ano a gente... Só mulheres respondam, levanta a mão e pode responder. Em que ano a gente implementou a rede de design? Opa, a primeira foi ela lá de trás. Foi ela. Hã? Segundo, 2000 e? A rede de design, segunda. É isso, sua camisa, vem buscar. Ou então alguém leva para ela, por favor. Essa aqui, rede de design, foi 2017. Deixa eu pegar uma fácil para os homens, né? Porque o homem tem esses probleminhas, a gente não decora muito bem as coisas. Então, para os homens, vai o segundo prêmio. Segundo prêmio, opa, camisa masculina oficial da Comissão Técnica de Vôlei. Que legal. A pergunta vai ser o seguinte, quantas transações... Deixa eu lembrar a resposta aqui, gente. Pelo amor de Deus. São executadas... Quantas transações não? Quantas sessões, né? Quantos usuários logam no aplicativo mobile diariamente? Não? Isso, parabéns. Vem buscar essa camisa, leva ela para ele. Gente, eu agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês como é que a gente está cuidando dos nossos clientes, tanto no mundo digital como no atendimento presencial. E agradeço por todos terem participado. Obrigada, Anderson.